Fala galera, beleza? Bom dia aí para todos vocês. Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Você já sabe, aqui quem está falando é o professor Edmilson, seu professor de história e também de geografia, turma de geografia hoje, beleza? E já vamos começar a utilizar o material digital que foi enviado pela prefeitura e que eu estou disponibilizando aí no grupo, né? Já está lá no nosso sala de aula todo esse material, aliás, que eu venho tratando com vocês, tanto de história quanto de geografia, já está lá no sala de aula faz algum tempo, mas eu vou estar disponibilizando hoje aqui no grupo tanto a apostila quanto o material da aula de hoje, que vai se dividir em dois momentos. Essa apresentação aqui da apostila e uma aula naquele estilo de cards que você já assistiu algumas aí, tanto de história quanto de geografia, beleza? Tratando sobre o mesmo tema, que é, dentro da geografia, o conceito de paisagens geográficas, tá? Para início de conversa, eu gostaria que você percebesse que nós temos um papel fundamental na transformação do espaço geográfico, tá? Nessas três imagens aí que nós temos na apostila, fica muito claro isso. Quando você vê aí na primeira imagem, que data lá do ano de 1608, você observa que a grande maioria do espaço geográfico, né, representado nessa imagem, né, essa paisagem que você observa aí, é uma paisagem mais movimentada pelo, pela ação da natureza do que pela ação do homem. Você percebe que até existe aí uma interferência do homem nessa parte bem litorânea aqui no cantinho, não é? Mas na sua grande maioria a paisagem aí ela é natural. Mas professor, espera aí. Você está falando aí de paisagem e o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos ver e perceber. Está aqui ó, nesse trecho do texto, ó. Paisagem pode ser considerado tudo aquilo que podemos ver, perceber, ou sentir, né, a partir do olhar que temos para o espaço geográfico em que vivemos, beleza? Então, quando nós vemos, voltando aqui para essa imagem, o que nós conseguimos observar é que tudo o que ela apresenta, ou basicamente tudo o que ela apresenta, são ações ou transformações realizadas pela própria natureza. Né? A gente vê aí uma vegetação densa, né, da Mata Atlântica. Bem aqui no litoral a gente vê uma interferência do homem, mas que não é tão significativa quanto quando, como a gente observa a segunda imagem aqui, onde você já vê que aquele espaço verde aqui do litoral, ele acabou perdendo espaço para várias construções aí, ó. E essas construções, óbvio, que não é o resultado da natureza, e sim das ações dos seres humanos, tá? Essas ações se tornam ainda mais visíveis quando você compara essa imagem de número 3 com a imagem lá ó, de número 1. Então, aqui, ó, na imagem de número um, eu tenho uma predominância da ação da natureza, tá? Enquanto aqui eu tenho uma predominância da ação transformadora dos seres humanos. Se é desta forma, o que vale aqui a gente conceituar? Que toda paisagem ela pode ser, ela pode sofrer a interferência da natureza ou dos seres humanos. Sofrendo a interferência somente da natureza, ela é o que nós chamamos de paisagem natural. Sofrendo a interferência predominante, né, ou não, mas sofrendo uma interferência da ação transformadora dos seres humanos, nós vamos classificar essas paisagens como sendo uma paisagem humanizada, tá? Também pode ser chamada de cultural ou antrópica, beleza? Então, paisagem natural é toda aquela paisagem que sofre a interferência somente da natureza e não dos seres humanos, ok? Essa imagem aqui na segunda página, ela é claramente uma representação de uma paisagem humanizada, não é? Essa imagem ela está tratando dos Arcos da Lapa. Essa fotografia é de 2020. Os Arcos da Lapa, eles foram
construídos, né, finalizada a sua construção em 1750. O texto aqui ao lado apresenta o período em que ele se iniciou o processo de construção, que foi lá por volta de 1720. Ele levou cerca de 30 anos para chegar à sua conclusão. Não é? Muito do material utilizado nos Arcos da Lapa vieram da Europa. E detalhe, nesse período aqui não havia o cimento, tá? O que existia e que dava liga às construções era o óleo de baleia, que também era utilizado na iluminação pública. O homem, com a sua necessidade de construir o ambiente e transformar o ambiente num ambiente confortável, digamos assim, né? Confortável para a sua existência, ele acabou eliminando a vegetação que existia nessa região, canalizando a água lá de cima da fonte da Carioca, né? E esse aqueduto ele servia justamente para fazer com que a água lá da fonte chegasse ao centro do rio, ali no Largo da Carioca, no centro do rio, para abastecer a cidade. Né? Então, a necessidade de construção do homem fez com que as baleias que viviam no litoral brasileiro, principalmente aqui no litoral do Rio de Janeiro, fossem caçadas, né, para que a sua carne fosse consumida, obviamente, mas que o óleo produzido por ela fosse utilizado também nas construções que vão interferir no espaço geográfico. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu te convido a parar para pensar nisso também, a inexistência das baleias hoje no litoral brasileiro, a diminuição da presença das baleias no litoral brasileiro, também são resultado da interferência do ser humano na paisagem marítima. Né? Se paisagem é tudo o que eu vejo e tudo o que eu sinto ou percebo de um ambiente, a ausência das baleias lá, a presença do aqueduto aí, desses outros prédios nessa imagem, me fazem crer que estamos tratando de uma paisagem humanizada e não mais natural, como já fora um dia. Tranquilo? A apostila também traz aqui uma informação que vale a pena a gente parar para pensar, que são não só as transformações físicas, mas também as ressignificações dos espaços. Espaços que antes tinham uma determinada função e que, com o passar do tempo, essas funções são perdidas e novas funções, novos significados são dados àquele mesmo espaço, àquela mesma paisagem. O próprio aqueduto do Rio de Janeiro, o Carioca, né? Quando a gente fala da sua origem, ele servia como um local de passagem, uma via, não é? Por onde a água, lá de cima da Santa Teresa, descia para abastecer a cidade. Hoje, ele não tem mais essa função. A forma como a cidade é abastecida já é outra. O espaço geográfico foi alterado pela presença do arco, a paisagem naquela região já é caracterizada pela presença do arco, mas a função que os arcos tinham se perdeu ao longo do tempo. E hoje ele serve como um espaço de passagem lá para o bondinho que circula sobre ele, não é? E você pode subir o Morro de Santa Teresa nos bondes, né? Que passam por cima dos arcos. Além disso, ele hoje também serve como um cartão postal, né? Um espaço de visita frequente dos turistas. Se você for pesquisar a respeito dos arcos na internet, você vai ver que as suas primeiras fileiras lá embaixo, aqueles primeiros arcos lá embaixo, já serviram até como espaço de moradia para algumas pessoas. Hoje, a função, o significado dele é outro, mas ele já teve vários significados, várias funções ao longo do tempo, tá? Isso acontece muito com os espaços geográficos e com as paisagens que nós observamos dentro dele. Professor, se paisagem é tudo aquilo que eu posso ver, sentir e perceber, a minha rua é uma paisagem?
ela também compõe uma paisagem? Sim. O que você vê no seu bairro, e se você parar para pensar ou questionar as pessoas da sua família, talvez você escute eles dizendo que, olha, aqui já teve uma praça, ou aqui já teve, não tinha asfalto, aqui a iluminação era diferente, não existia aquela escola, ou aquele morro ele era mais verde, agora existem construções lá em cima. Você se fizer essa pesquisa, você vai acabar entendendo que a paisagem que hoje você vê aí no seu bairro, ela é formada por coisas que nem sempre estiveram aí. O processo de transformação da paisagem, do espaço geográfico no seu bairro ainda está em transformação. Então, quando a gente fala de paisagem geográfica, a gente tem que ter uma noção de que ela é viva em todos os aspectos e principalmente no que diz respeito às transformações pelos quais o espaço geográfico passa. Tranquilo? Eu não vou me alongar muito nessa aula, porque eu sei que ter uma aula tão conceitual pode se tornar um pouco complicado para alguns, tá? Mas eu queria que você observasse aqui nessa próxima página, que vai estar tratando sobre como as paisagens traduzem a interferência cultural de alguns povos ou das pessoas que viveram naquele determinado espaço. O homem, quando ele altera o espaço, ele acaba imprimindo na paisagem elementos que correspondem a um determinado modo de vida, a um determinado costume, que por vezes é característico de um determinado período histórico, ou de um determinado período povo que viveu num determinado território geográfico. Então, essa próxima página ela vai estar apresentando situações e paisagens que sofreram a interferência dos povos africanos que vieram para esta região e se estabeleceram aqui, né, ou foram estabelecidos aqui, foram de forma obrigatória, imposta, né, se estabeleceram aqui como escravos. Então, vale a leitura desta página, que vai estar tratando sobre a influência afro-brasileira, não é? Nos espaços geográficos no Rio de Janeiro, principalmente. Vai falar aqui ó, sobre a importância da Fundação Palmares na preservação de toda essa cultura. Não é? E na próxima, vai vir tratando justamente sobre o Brasil indígena, que nós vamos discutir também em outros momentos, né, em outras aulas. Mas neste momento, o que eu queria que você percebesse é como essas culturas, né, africana e indígena também marcaram a paisagem, o cenário carioca. Como o espaço geográfico do Rio de Janeiro sofreu e ainda sofre a interferência dos povos que viveram aqui. Ok? Então, assim, olha, eu vou dar essas 3 primeiras páginas como já apresentadas, vou aguardar que vocês façam uma leitura do conteúdo apresentado nessas páginas, assistam o próximo vídeo, não é, que vai estar tratando de forma mais específica sobre as paisagens geográficas e tentem realizar as atividades que eu estarei deixando com vocês. Qualquer dúvida ou detalhe ou sugestão aí que você tenha, mesmo durante a execução das atividades, você pode entrar em contato comigo pelo privado, tá? Que eu estou à disposição de vocês dentro do horário escolar para auxiliar aí no processo de conhecimento da geografia e, neste caso, das paisagens geográficas. Beleza? Um abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Não deixe de assistir o vídeo. Antes de fazer as atividades, não deixem de assistir o vídeo que eu estarei postando aí para vocês. E reparando aqui, ó, foram 4 páginas e não 3, tá ok? É isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau.